tudo bom? Mais uma sexta-feira aqui com vocês. Eu tô pegando um jeito de como fazer isso, de como conversar com vocês, de como me expor aqui, porque não é fácil. Eu achava que era fácil. Mas enfim, esses dias eu tava meditando, foi até uma das mensagens que falamos no domingo lá na igreja, sobre a questão de aceitação. Se nós compararmos algumas histórias bíblicas, se você pegar a história de Saul, você vai ver ali um homem que lá em 1 Samuel, por volta do capítulo 15 em diante, você vai ver que ele quis fazer algo para que as pessoas ao redor o vissem e o notassem. E aí ele acaba desobedecendo ao Senhor. Ele queria uma aceitação. Aí se você, contrapartida, vai na história de Zaqueu, tá lá em Lucas, você vai se deparar com um homem que, para a sociedade a qual ele vivia, ele tinha tudo. Até porque a Bíblia diz que ele era rico. Então, além de ter tudo, ele tinha status. Ele tinha uma pompa, ele tinha uma postura, ele tinha uma maneira de viver, vamos colocar assim. Só que ele, quando viu Jesus, ou quando ouviu sobre Jesus, ele não se importou com dinheiro, com status, com a posição social dele. Ele simplesmente quis ver quem era Jesus. E se a gente olhar atentamente para essa história de Zaqueu, você vai ver ali um homem que por hora foi rejeitado pela sociedade, porque ele aceitou ser publicano, ele aceitou a cobrar impostos do seu povo e a trabalhar para Roma. E além disso, ele acaba sendo rejeitado religiosamente, porque ele se tornou impuro aos olhos daqueles que eram religiosos, aos olhos dos fariseus. Ele deixou de ter a pureza no olhar desses, né? E aí ele acaba sendo rejeitado, então, pelo seu trabalho e por ter contatos com gentios. E olhando para isso, né, tanto a história de Zaqueu como a história de Saul, os dois tentam ser aceitos. Um tenta ser aceito por pessoas, por seres humanos. O outro já não está mais se importando com o que vão pensar dele, ele quer ser aceito por Jesus. E como é que a gente pode definir que ele quer ser aceito? Que ele fez de tudo para ver Jesus. Embora ele tinha uma estatura, e é legal que os dois falam sobre estatura, né? Saul, ele tinha estatura alta, era vistoso aos olhos daqueles que passavam, e Zaqueu era pequenininho, estatura baixa, ninguém notava ele. Só que alguém notou Zaqueu, e esse alguém foi Jesus, e naquele dia mudou a história de Zaqueu. Se você olhar, Zaqueu ele significa justo e puro. Só que pelos seus ele era injusto e impuro. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele vê a sua vida sendo mudada, e a primeira atitude dele é dizer: se eu tirei algo de alguém para mais, eu vou devolver 4 vezes. E isso é marcante, porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Então, se o seu passado está sendo marcado ou foi marcado por algo errôneo, ou algo que pessoas julgam a sua vida, julgam o que você fez, julgam o que você deixou de fazer, faça igual Zaqueu. Corra para aquele que pode mudar a sua vida, a sua situação. E aí tem uma passagem que diz que as coisas que ficaram para trás ele não se lembra mais. Ele joga no mar do esquecimento, ele deixa isso de lado para que a gente possa viver o novo. Então hoje a sua vida está sendo marcada por um novo. Essa sexta-feira eu quero que você reflita nisso. Você não vive mais a condenação do passado. Poxa, quem nunca errou? Se você olhar toda a palavra, todas as passagens do Velho Testamento, até mesmo no Novo, você vai ver homens que erraram, porém eles entenderam quem era Deus. E eu quero que você entenda nessa sexta-feira, que se inicia aí seu final de semana, quem é Deus na sua vida. Zaqueu, ele entendeu quem era Jesus e subiu para ver Jesus. Saul, ao contrário, ele não entendia quem era Deus e quis viver aquilo que a sua carne produzia. Porque se você olhar lá em Gálatas, a nossa carne ela não produz nada de bom. E é isso que eu quero que você se atente também. Não espere de homens, não espere de pessoas, não aguarde a aceitação das pessoas.
Você já foi aceito. Ele já pagou um alto preço pela sua vida. E o que você precisa saber? Que Jesus, ele te ama do jeito que você é, sim. Mas ele espera que você vá sendo transformado conforme ande com ele. E tem uma outra passagem que vai falar que é de glória em glória, ou seja, o nosso rosto descoberto vai sendo transformado com o padrão, com o jeito de Cristo, à medida que andamos com ele. Então, ande fielmente com ele. Esteja aos pés da cruz todos os dias, sim. Se é necessário se arrepender, se arrependa. Se é necessário pedir perdão, peça perdão. Mas não deixe com que o mundo te molde. E aí vai entrar no que Paulo fala, não deixe que... não vá de encontro com aquilo que o mundo vive. Está lá em Romanos. Não deixe isso entrar no seu coração. Por quê? A carne ela só produz coisas ruins. Se você olhar em Gálatas 5, Paulo vai falar sobre isso. As coisas que a carne produz. Agora, quem vive no Espírito, aí sim, quem vive no Espírito, quem vive com o Espírito, quem desfruta das coisas do Espírito tem para te dar amor, paz, alegria, bondade, longanimidade. Mas essas pessoas são pessoas que foram transformadas. Não espere pessoas que não foram transformadas te dar amor, te dar carinho, te dar paz, te dar alegria. Não vai. Infelizmente, o que a gente vive hoje, não vamos encontrar em pessoas que não foram transformadas esses frutos do Espírito. Porque só podemos encontrar em alguém. E para encontrar nesse alguém, nós temos que ter um relacionamento com ele. Tem que ter contato com ele. Tem que ter uma vivência com ele. Beleza? Então pense nisso. Ao invés de você ficar aí lutando por aceitação, alguém te veja, lembre que aquele que pode te ver, já te viu, já te notou. E ele já comprou a sua vida por um alto preço.